No vídeo de hoje, iremos abordar as duas eras quase que hegemônicas da seleção brasileira de futebol. Você já deve ter reparado que, ao analisar a história da seleção brasileira, destacam-se duas eras principais, quase que hegemônicas, onde a seleção brasileira foi tida como a melhor seleção, a seleção mais dominante. Claro que nem sempre a mais vitoriosa, mas muito vitoriosa e, sobretudo, a mais imponente, a mais dominante. As duas eras, segundo a minha avaliação, né, eu nunca vi nenhum crítico, nenhum jornalista, nenhum entusiasta classificando as eras dessa forma, mas eu tenho a minha própria classificação e vou explicar, argumentar com vocês, dando aí os motivos que fazem eu pensar dessa forma. A primeira era de domínio da seleção brasileira, na minha opinião, ela é uma era que dura 21 anos, cerca de 21 anos, e ela vai desde 1949, na conquista do Sul-Americano, até 1970, na conquista do tricampeonato da Jules Rimet. E a segunda era de domínio da seleção brasileira, ela também, depende da classificação, ela pode durar ou 20 anos ou 17 anos, talvez seja mais adequado, que vai de 1989, quando a seleção brasileira volta a conquistar o Sul-Americano, já como Copa América, em 1989, e essa era pode se estender, digamos, até 2009, na conquista da Copa das Confederações, ou mesmo até 2006, quando o Brasil é eliminado então pela França nas quartas de final do Mundial da Alemanha, né, no ano de 2006. Para eu fazer essa análise, eu considerei não apenas títulos, mas considerei também os craques revelados, né, os jogadores, o impacto que esses jogadores tiveram na história ali no cenário do futebol mundial brasileiro, os resultados, a forma de jogar, a forma como a seleção brasileira se apresentava. Então, não se trata apenas de vencer, mas de períodos em que os adversários tinham a seleção brasileira como a melhor equipe. É óbvio que pessoalmente, eu não vivi a primeira era, né, de 1949 a 1970, mas eu vivi a segunda. E uma coisa eu garanto, eu nasci em 1987, eu comecei a acompanhar futebol desde muito criança, já mais ou menos ali aos 5 anos eu já entendia, eu já tenho lembranças. De 1994, na Copa do Mundo, eu tenho totais lembranças, assisti todas as partidas, lembro todas as partidas. E quem viveu essa época, uma coisa vai lembrar. Mesmo quando o Brasil perdia, porque o Brasil não vencia sempre. Por exemplo, o Brasil foi campeão em 94, mas perdeu a final em 98. Mas durante esse período, que foi de mais ou menos entre 89 até 2006 ou até 2009, ninguém duvidava que a seleção brasileira era a melhor seleção do mundo. Ninguém duvidava que o Brasil era de fato o país do futebol. Era algo parecido como quando a gente fala de basquete e fala da seleção americana. A seleção americana pode até perder uma vez ou outra, mas isso não tira a coroa deles como os melhores. Então eles são... estar estabelecido como os melhores não significa que você vai vencer sempre, mas é uma mistura entre vencer quase sempre, vencer repetidamente e ter no tecido social, no imaginário popular, uma importância e uma relevância de ser o melhor, você carregar aquilo de você ser o melhor. Então quando eu era criança, adolescente, eu entendia que eu era brasileiro e que o Brasil tinha o melhor futebol do mundo e ponto final. Ah, mas a Premier League era um grande campeonato, a Série A era um grande campeonato. Tudo bem, mas o Brasil é superior. Coisa que hoje em dia não existe mais. Coisa que hoje em dia se perdeu completamente. Então, os craques, Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, depois Kaká, fora os que não foram melhores do mundo, né, Roberto Carlos, Cafu, tantos outros, né, o Dida, o Tafarel, para falar dos goleiros, né, assim, então, assim, jogadores de uma expressão monumental, o Lúcio,
né? Jogadores assim importantíssimos, Aldair, enfim, cara, se for começar a falar, você não para mais de falar tantos jogadores que nós tivemos nesse período. E fora os que não foram para a Copa, né? Fora os que a gente tinha localmente, por exemplo, Djalminha, Alex. Então, o domínio era tão grande que chegava a sobrar jogadores no elenco. Alguns não iam ao Mundial, né? Então, assim, isso aí foi uma coisa que só quem viveu essa época que pegou. Continuando aqui, então, o domínio era tão grande que sobravam vários jogadores que hoje poderiam tranquilamente aí estar presentes nas convocações, seriam titulares absolutos, mas que muitas vezes nem iam, naquela época de domínio, não eram sequer convocados. Então, tudo isso foi levado em consideração, com certeza. Os títulos de Copa do Mundo, que, quer queira ou não, é o grande título do futebol mundial. Sobretudo em termos de seleções, mas mesmo que hoje em dia você tenha... não hoje em dia, faz tempo que você tem, mas a Champions League também disputa essa importância, mas ela é mais a nível de clubes. Se você for fazer um panorama geral, então você vai entender que o Mundial, que a Copa do Mundo, então, é o maior título aí a ser disputado. Então vamos fazer aí uma linha do tempo e comparar com as demais épocas, aí que vocês vão poder entender o destaque de por que o Brasil era realmente hegemônico nessas eras. Quando a seleção brasileira surgiu ali no início do século XX, então, na América do Sul, as grandes potências eram o Uruguai e também a Argentina, mas sobretudo o Uruguai. O Uruguai era uma grande potência no início do século XX. O Brasil vinha ali como um terceiro lugar, disputando, às vezes incomodava, teve alguns títulos ali, como em 1919 e 1922, né, do sul-americano, com destaque ali para jogadores como o Arthur Friedenreich, por exemplo. Depois o Brasil foi para os mundiais, teve campanhas pífias, né, não muito boas, exceto em 1938. Então, em 1938, o Brasil teve uma terceira colocação, um destaque com o Leônidas da Silva, que era um grande craque do futebol brasileiro, reconhecido por muitos aí como o inventor, ou pelo menos como o cara que consagrou, né, a bicicleta, a jogada de bicicleta, foi artilheiro da competição, mas ainda sem títulos, um terceiro lugar. Essa era, então, de 1919 até a 1949, o Brasil conseguir conquistar o sul-americano, foi uma época fraca. Foi uma época que o Brasil não fazia parte da elite do futebol, de forma alguma. Nos anos 40, não houve mundiais devido à guerra, mas ali começou a fomentar um time, craques brasileiros, juntamente também com o Leônidas da Silva, mas outros craques aparecendo, muito importantes. E esses craques, então, culminaram no título de 1949. Quando o Brasil conquistou, então, o Sul-Americano de 1949, batendo por 7-0 o Paraguai na final, o Brasil se apresentou, né, como uma grande potência e ia para a Copa do Mundo, que aconteceria aqui no ano seguinte, em 1950, como uma grande equipe, né, com destaque aí para vários craques. Nessa época, o Leônidas já não estava mais no time, né? Se eu não me engano, o Leônidas jogou até 1948. Depois ele parou. Mas aí tínhamos, por exemplo, o Zizinho, Ademir de Menezes, Jair da Rosa Pinto, o próprio Barbosa, o goleiro, que falhou na final, mas ele era um grande goleiro. E realmente o Brasil fez uma Copa do Mundo ali fenomenal, fantástica, muito boa. Claro que perdeu a final, ficou marcado pelo maracanaço, por um detalhe perdeu para o Uruguai, mas a equipe do Brasil era fortíssima. Então eu já conto isso como a era de dominância, uma era que viria a ser muito vitoriosa, né, já começando em 49. Então vamos para o Mundial em 1954, acabamos eliminados pela Hungria, né, na Batalha de Berna. Foi um jogo duríssimo, um jogo muito violento, só que a Hungria era a melhor seleção do mundo de longe, que acabou perdendo a final também para a Alemanha, mas era a melhor seleção de longe, era a melhor seleção do mundo e teve um jogo duríssimo para eliminar o Brasil. Depois, aí você já tinha Didi, aí você já tinha Nilton Santos,
depois Gilmar, depois Pelé, Garrincha, Zito, Vavá, a conquista da Copa do Mundo de 1958, a conquista da Copa do Mundo de 1962, o Didi indo jogar no Real Madrid, Galáctico, com Di Stefano e Puskás. Então o Brasil aí já se apresentava como o futebol dominante, também por causa do Pelé, por causa do Santos, que excursionava o mundo, ganhando de grandes equipes, né, vencendo o Benfica, sendo campeão da Intercontinental, campeão da Libertadores, tendo um domínio completo. Em 1966 o Brasil não vence a Copa do Mundo, mas também tinha um elenco fantástico, aí você já tinha o Gerson, e culminando então o coroamento em 1970 no México, vencendo a Itália, né, sobrando, fazendo uma Copa do Mundo quase beirando a perfeição, em todos os aspectos, eficiência, beleza do jogo, futebol arte, coroando Pelé e a seleção brasileira, porque também, ao vencer 3 Copas do Mundo, o vencedor levava a taça Jules Rimet para casa, de forma definitiva. E a final foi entre 2 bicampeões. Então chega a Itália com 2 títulos e o Brasil com 2 títulos. Então a final de 70 era a final das finais. Era como se fosse a unificação de um cinturão do futebol, digamos assim, naquele momento. E o Brasil unifica, vence e convence e estabelece o seu estilo de jogo, sobretudo, não foi apenas vencer, mas remodelando tudo, né? Tudo que era o futebol, a estética do futebol. O Didi antes já revolucionando, o Didi não estava em 70, mas antes revolucionando a forma de bater da bola, depois o Pelé, o Garrincha com os dribles, aí Jairzinho, Rivelino, Tostão, todos os craques. Então aí o Brasil se estabelece realmente como o país do futebol, como a seleção mais dominante do mundo. O Pelé se aposenta da seleção e a gente entra num outro período complicado, que é um período que vai de 1971 até 1989, onde o Brasil não ganha nada, onde o Brasil não tem expressão nenhuma. Nesse tempo, o máximo que nós tivemos foi a seleção de 82, apresentando um futebol fantástico, muito bonito, mas que como perdeu, como não foi efetivo, então o mundo do futebol adotou ali o pragmatismo italiano, o pragmatismo europeu, a forma, né, vencer independente de convencer. Então esse período também, entre 71 e 89, é um período menos relevante para a seleção brasileira, embora tenha tido sim muitos craques, né? O Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, etc, etc, Júnior, Maestro Júnior, Leandro, entre outros, né? O próprio Leão no gol. Então, assim, o Brasil teve craques, teve momentos, mas dentro de um período que não era hegemônico. Esse período hegemônico, na minha opinião, retorna então em 1989, quando o Brasil ganha então a Copa América, depois de 50, 60, 70, 80, 40 anos depois. Então veja, passaram-se 40 anos o Brasil sem vencer o Sul-Americano, vence então com a dupla Bebeto e Romário, e aí já um time, um proto-time do que viria a ser o time do Tetra. Então eu digo que já começa aí, embora entre 89 e 94 o Brasil tenha tido dificuldades, inclusive dificuldades para classificar para o Mundial, eu classifico já como o início da era, porque você já tinha Bebeto e Romário, você já teve o Romário indo para a Europa e dando show no PSV, no Barcelona, você teve a volta do futebol brasileiro, né, colocando o futebol brasileiro em evidência, embora as eliminatórias tenham sido difíceis, mas aí com a conquista em 94, o Brasil assume esse posto, né, de seleção mais dominante e de estilo de futebol mais dominante, e aí você já tem em 94 o aparecimento do Ronaldo, antes em 93, mas aí o Ronaldo já como uma figura mundial, embora ele não tenha jogado a Copa. Então aí vem a era Ronaldo, que eu acredito que tenha sido o maior nome depois do Pelé. E embora a Copa de 94 seja do Romário e do Bebeto, entre aspas, né, porque ninguém ganha sozinho, mas aí a era Ronaldo é muito forte. E entre 95 até a lesão do Ronaldo, por exemplo, ali ele dominou o mundo do futebol. Então ninguém tinha dúvidas que o Ronaldo era o melhor jogador em atividade do mundo, independente se ele estava ganhando ou não. No Barcelona, na Inter, outros craques aparecendo, Rivaldo. Então a seleção ganhando a Copa América, dando show,
ganhando a Copa das Confederações, dando show, né? A dupla Romário e Ronaldo foi, embora não tenha jogado Copa, uma das maiores duplas de atacantes de toda a história do futebol. Vocês podem acompanhar, não só pelos gols, mas pela beleza do jogo, pela fluência. Embora o Brasil tenha perdido a Copa para a França em 98, acho que dificilmente alguém vai dizer que o Brasil não foi a melhor seleção daquele Mundial. Na minha opinião, foi a seleção superior. Naquele momento nós éramos a seleção superior no mundo. Já em 99 volta a vencer, né? Vence a Copa América, vice da Confederações, que é um torneio de menor expressão. De novo, tivemos a lesão do Ronaldo, as polêmicas levam ou não o Romário para 2002, mas nesse período, mesmo com o Brasil penando nas eliminatórias, ninguém tinha dúvida de que o Brasil era o melhor futebol do mundo. Nós tínhamos um futebol dominante pelos nossos jogadores na Europa e também pela qualidade do futebol apresentado no Brasil. Chegamos à Copa, aquele milagre que foi, segundo o Juca Kfouri, eu não lembro se é o Juca Kfouri ou o Mauro Betti que falam que é a maior reviravolta, a maior volta por cima da história de todos os esportes. Eu acho que é o Juca Kfouri, que é a história do Ronaldo, e obviamente ele tá certo, que o que aconteceu com o cara, as lesões que ele teve, a reviravolta que ele deu, a volta por cima, e chegar e ser em cima da hora, e ser campeão do mundo, é uma história de cinema, E ele conseguiu, e todos nós conseguimos, e aí, sem citar que em 99, além de ter um Ronaldinho, porque o Ronaldo, ele era o Ronaldinho. Aí tínhamos dois Ronaldinhos, né, em 99 nós tínhamos dois, tava sobrando o Ronaldinho já. Então, agora os caras tinham um Ronaldinho, agora eles têm outro. Daí o Ronaldo teve que mudar o nome dele pra Ronaldo, e ficou Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Aí nós tínhamos dois, os dois eram até parecidos ali, meio dentucinhos, um futebol mágico. A seleção do Penta, magnífica, Rivaldo, Copa do Mundo magnífica, Ronaldo, artilheiro, 8 gols, Ronaldinho Gaúcho surgindo para o mundo, perfeição total, Roberto Carlos, Cafu, etc. Então, período hegemônico, 2002. De 2002 a 2006, também a Copa América em 2004, Brasil dando show, Ronaldinho Gaúcho se tornando o maior jogador do mundo, o cara mais habilidoso da história, passando até Maradona em termos de habilidade, alguns comparando ele ao Pelé. Na época, o Ronaldinho ele era comparado ao Pelé. Claro que depois a carreira dele não foi o que muitos esperavam, mas houve essa comparação, tamanho nível de futebol que ele apresentava no Barcelona. Aí chegamos na Copa do Mundo, muitos vão dizer que teve um certo oba-oba, alguns fora do peso, etc. Acabamos perdendo para a França, e na minha opinião aí termina a segunda era hegemônica. Alguns ainda podem querer estender até 2009, com a conquista então da Copa América 2007 e a Copa das Confederações 2009, ainda com alguns jogadores, ainda com o Lúcio, ainda com o Kaká, Ronaldinho Gaúcho já mais fora do esquema, mas eu classifico, acho que até 2006 ali acabam, o sonho acabou, como disse o John Lennon, né? Ali, aquele gol do Thierry Henry, o Zinedine Zidane levantando a bola na área, né, na cobrança de falta, e o Thierry Henry entrando, ali acho que o sonho acabou mesmo, e o Brasil sempre teve muitas dificuldades contra a França, né, contra o Zidane. O Zidane é o grande carrasco da seleção brasileira, que também é um jogador fantástico, né. E aí a gente entra então agora, né, de 2009 para cá, ou de 2006 para cá, na era Neymar, como eu posso dizer, onde o grande jogador que temos ainda, o Neymar, um cara muito talentoso, que na minha opinião, em termos de talento e habilidade, pode ser comparado ao Ronaldinho Gaúcho. Não estou falando de ser o melhor jogador, nem de conquistas, mas assim, em termos de habilidade, de skills, ele pode sim ser comparado ao Ronaldinho Gaúcho, mas o fato é que a seleção teve poucos títulos, né? A Copa das Confederações, depois a Copa América sem o Neymar, mas vivemos aí também um hiato onde não somos mais reconhecidos como país de futebol, como os detentores, né, dessa coroa. E hoje em dia as crianças não sabem o que é ser melhor, elas não sentem, não veem o brasileiro como o melhor no futebol, e nem os gringos. Os gringos evoluíram muito, e nós ficamos na espera que
uma nova era de dominação possa retornar, não somente uma conquista esporádica, não somente que o Brasil vença a próxima Copa, mas que possamos voltar a sermos os melhores, como já fomos em outras ocasiões.